Ponto cartesiano vocês já conhecem do ensino fundamental, já conhecem ali Peraí, alguém escreveu algo aqui. Eu vou fazer os círculos. Tá. Então, revisando o que o professor falou, eu gosto de fazer tudo de forma muito geométrica, tá bom? O intervalo, ele é um pedaço da minha reta, ok? Um pedaço da minha reta. O produto cartesiano, ele já vai além de um pedaço de reta. Ele, na verdade, vai ser um objeto plano. Ele vai ter vai ocupar uma região do meu plano aqui, que seria a minha folha de papel. Então, provavelmente, o professor falou o seguinte, ele disse que eu vou pegar aqui um intervalo, que pode ser bolinha aberta ou bolinha fechada aqui, né? Então, imagine que eu venho do 3 até o 8, aqui no eixo X, e no eixo Y eu venho aqui do 3 também, até o 7, tá bom? E eu marco aqui esses intervalos. Um produto cartesiano, ele é um conjunto. Ele é um conjunto que representa uma parcela desse plano cartesiano, tá? E qual é a propriedade? A propriedade do produto cartesiano. Ele vai ser uma região desse plano e esse plano é formado por pontos, como vocês viram na aula passada. Então, esses pontos, eles precisam obedecer a uma determinada regra, tá bom? Obedecer a uma determinada regra. E qual é essa regra? Bom, como eu falei, qualquer ponto aqui do meu plano, sei lá, um ponto P, ele vai ter que ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Até aqui tudo bem, né? Até aqui, ok? Sim. No caso do produto cartesiano, você vai ter que Por quê? pegar a primeira coordenada de um conjunto específico e a segunda coordenada de um outro conjunto específico, tá bom? E aí, eu acho que possivelmente ele deve ter falado de alguns exemplos. Então, se o meu conjunto A, nesse caso, eu vou escolher o meu conjunto A como o intervalo 3, 8, aqui tanto fechado no 3 como no 8, e o meu intervalo B for o conjunto 3 até o 7 aqui, eu posso criar o produto cartesiano entre A e B. A gente representa como A, x, B. Não um x de equação, tá? É um x tipo de multiplicação. Onde vai haver a seguinte propriedade. Deixa eu escrever em outro local. A cartesiano B vai ser o conjunto dos pares ordenados, tais que a primeira coordenada vai ser do conjunto A e a segunda coordenada vai ser do conjunto B. Acabou. Então, se o meu conjunto A é o conjunto 3, 8 até o 8, e o conjunto B, ele é do 3 até o 7, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? O ponto 9, 6, ele pertence ao A cartesiano B? E como é que você vai saber? Você vai ter que ver se
esse primeiro elemento está nesse conjunto e se o segundo está no segundo conjunto. Então, 9 e 6 pertence a cartesiano B? Oh my God! Não, ele não pertence, porque o 9 não está no conjunto A, ele não está nesse intervalo. Ó, aqui no meu plano, eu coloquei o 3, 8 aqui, que seria meu conjunto A. O 9 estaria aqui, ele está fora do conjunto. Tá? Então, como é que eu representaria graficamente um produto cartesiano? O professor Newton falou essa parte, como é que eu mostro no plano cartesiano? Ele chegou a fazer os retângulos. Não? Sim? Bom, vou entender que não. Então, qual é a representação gráfica do produto cartesiano? É a seguinte. Eu vou pegar o intervalo A, que vai aqui do 3 até o 8, vou fazer uma linha vertical paralela ao eixo Y, e aqui também. É como se eu fosse marcar um ponto mesmo. E farei aqui o intervalo 3 até o 7, só que na horizontal. Então, lembra que no ponto você cruza as coordenadas e você acha um ponto? No caso do produto cartesiano, você vai achar um conjunto de pontos que formam uma região desse plano. E, na verdade, é cruzamento mesmo. Você vai pegar, é como se você pegasse esse intervalo aqui, é como se você pegasse esse pedacinho de madeira aqui e subisse com esse pedacinho de madeira varrendo isso aqui, essa faixa. Depois você pega esse pedacinho e varre para cá. E aí essas duas regiões vão se encontrar. E aí, onde elas se encontrarem, você vai ter o produto cartesiano, que nada mais é do que essa região aqui, ó. Deixa eu desenhar. Você vai ter produto cartesiano representado por esse retângulo. Então, todos os pontos dessa região do espaço, espaço dessa região do plano, fazem parte de A cartesiano B. Ok? Então, é um retângulo bem perfeito. Vou analisar aqui. Então, qualquer ponto dessa região faz parte do A cartesiano B. E qual é a propriedade dele? A primeira coordenada pertence a A e a segunda coordenada pertence a B. Aqui é o A e aqui é o B. Difícil? Falem para mim. Não. Não? Eu só fiquei em dúvida mesmo desse ponto aí, mas depois que você explicou, deu pra entender um pouco. Então, vamos lá. Aqui seria a nossa notação de intervalo, tá? Seria a parte a parte completa. Seria isso aqui. Tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos. E aí vocês podem fazer no caderno de vocês. Se o conjunto, chamar de A não, chamar de B. Se o conjunto B é o intervalo -1, 1,
E o conjunto C é o intervalo 0, 2. Quem seria B cartesiano C? A ideia é a seguinte. A ideia é você marcar o menos 1 até o 1 aqui no eixo X. Lembrando que isso aqui, ó, não são pontos não, tá? Um ponto, ele está entre parênteses. Um intervalo está entre colchetes. Ou ele vai estar assim, ou vai estar aberto, né? Para a direita ou para a esquerda. Estão lembrados disso, né? Pode confundir um pouquinho, mas é mais tranquilo. Então, o intervalo que vai de menos 1 até 1... faltou dizer o seguinte, que esse daqui pertence ao eixo... Deixa eu corrigir isso aqui. O B cartesiano C, ele vai ser o conjunto dos pontos x, y, tais que x pertence a B e y pertence a C. E aí, no plano cartesiano, a gente representa o B no eixo x e o C no eixo y. Era isso que eu queria falar. Então, o B vai ser representado no eixo x e o C no eixo y. Como o B vai de menos 1 até 1, eu vou marcar o menos 1 aqui. O 0 vai estar aqui, né? E o 1 aqui. Como ele é fechado, eu vou colocar a bolinha fechada aqui e vou riscar. E o intervalo 0, 2, no eixo y, vai começar aqui no 0 e vai até o 2, só que no eixo y. Ok? Então, como é que eu marcaria esse produto cartesiano? Eu vou fazer o seguinte. No eixo x, os extremos, eu vou considerar valores extremos. Desculpa, eu vou considerar uma linha vertical, assim. E no caso desse intervalo aqui, eu vou considerar linhas horizontais, só que paralelas ao eixo x. E aqui também, né? Porque o 0 está aqui no eixo x. Então, você tem essa região quadrada aqui, que é o meu produto cartesiano. A rigor seria isso. Então, o B cartesiano C é o conjunto de todos esses pontos. Aí você pode perguntar, professora, está muito difícil, eu não estou conseguindo entender, ou então está muito fácil, para que serve isso? Então, isso aqui nos ajuda a perceber a relação entre coordenadas. E essa relação entre a coordenada x e a coordenada y, ela vai ser fundamental para que a gente tenha familiaridade com a construção de funções no futuro, certo? Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui, vou pular mais esse slide, e a gente vai escrever aqui alguns produtos cartesianos com conjuntos que eu chamo de conjuntos discretos. Eles não são intervalos, eles são aqueles conjuntos lá do início, que eu conseguia contar os elementos e tudo mais.
Então, ó, imagina o meu conjunto A como sendo o conjunto 2, 5 e 7. Você vai considerar também um conjunto B como menos 3 e 2. E o conjunto C como menos 1, 0 e 3. Eu tenho 3 conjuntos. Esses conjuntos não são intervalos. Por quê? Porque eu não estou representando esses conjuntos com colchetes. E, além disso, o conjunto A e o conjunto B têm 3 elementos, ou seja, os 3 conjuntos estão exibindo os seus elementos, tá? Então, são conjuntos discretos. A gente consegue contar os seus elementos. O conjunto A possui 3 elementos. Ele tem o elemento 2, o elemento 5 e o elemento 7. O B tem 2 elementos, menos 3 e 2. E o C, 3 elementos. E aí, o que nós iremos fazer? O problema é escrever os elementos dos seguintes conjuntos. Vamos fazer A cartesiano B, B cartesiano C, A cartesiano C. E agora a gente vai inverter. A gente vai fazer B cartesiano A, C cartesiano B e C cartesiano A. Até aqui, tudo bem? Até aqui tranquilo? Ok. Então, quais são os elementos de A cartesiano B? Como eu estou escrevendo com elementos, eu vou abrir o colchetes. Só que no caso dos elementos de A cartesiano B, os elementos não vão ser números, eles vão ser pontos. Lembra lá do exemplo que eu fiz antes, né? Peguei um intervalo aqui, cruzei e achei essa região. Essa região aqui é formada por pontos. Sei lá, 3 e 2. Então, cada elemento do conjunto do produto cartesiano vai ser um ponto do plano. Sendo que a primeira coordenada vai ser do primeiro conjunto e a segunda coordenada vai ser do segundo conjunto. Então, como é que eu faço? O primeiro elemento aqui é o 2. Então, eu escrevo 2 e vou escrever todos os pontos que começam com 2. Só vou mudar a segunda coordenada. Então, o primeiro ponto vai ser 2 e menos 3. E eu tenho um outro ponto que começa com a coordenada x igual a 2, que vai ser 2 e 2. Tá? Eu peguei o primeiro elemento aqui do conjunto A, coloquei na primeira coordenada e só mudei a segunda coordenada, porque eu quero todos os elementos. Deu para entender? Querem que eu repita? Se não estiver entendendo, vocês avisam, ok? Depois, eu vou para a primeira coordenada sendo igual a 5. Ser 5. E a segunda coordenada é que vai mudar. A segunda coordenada pode ser menos 3 e pode ser 2. Então, eu vou escrever o ponto 5 e menos 3 primeiro. E em seguida, 5 e 2. Perceba que os pontos, eles são diferentes. E lá na primeira aula que eu coloquei no YouTube, tem um exercício no final, que é um exercício até que é do livro, que eu falo quando 2 pontos são iguais, do plano cartesiano.
tá? Seria muito bom que vocês assistissem aquela aula, tá? E por fim, falta o elemento 7 do conjunto A, que vai ser o início desse ponto aqui. 7, e a segunda coordenada vai ser do conjunto B. 7 menos 3 e 7, 2. Pronto. É como se eu fizesse uma brincadeira com os elementos de um conjunto e com os elementos do outro. Tá? Eu tenho três elementos para a primeira coordenada e tenho 2 elementos para a segunda coordenada. Tá? Quem se lembra aí de princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 opções para a primeira e 2 para a segunda. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar para saber o total de elementos. Então, vou ter 6 elementos, que é exatamente o que apareceu aí no A cartesiano B. Tá? Vocês chegaram a estudar o princípio fundamental da contagem? Pessoal do 1.7? No ensino fundamental? Mas é bem tranquilo, assim, uma coisa bem interessante. E não se preocupe, porque no segundo ano vocês vão estudar análise combinatória também. Tá? Tipo assim, é um problema, tipo assim, você tem 10 pessoas que concorreram numa eleição. Desculpa. Você tem 10 pessoas que correram a corrida. De quantas formas o pódio com primeiro, segundo, terceiro lugar pode ser formado? 10 pessoas correram e tem 3 pessoas no pódio. De quantas formas esse pódio pode ser formado? Aí você usa o princípio fundamental da contagem para dizer quantos pódios diferentes você pode formar. Que é basicamente você pegar 10 opções de primeiro lugar, 9 opções de segundo lugar, 7 opções de terceiro lugar. É uma coisa bem fácil, assim, mas que é visto no segundo ano do ensino médio. Bom, cadê? Vou fazer o B cartesiano C e vocês vão me dizer como é o A cartesiano C, tá? O B cartesiano C, ele vai ser, ó, todos os pontos tais que x está em B e y está em C. Opa. Então, o B está aqui agora. Então, a minha primeira coordenada, que seria o x, não vai ser do conjunto A agora, vai ser do conjunto B. E para a primeira coordenada eu tenho 2 opções, que é o menos 3 e o 2. Então, pela sequência, eu vou começar com o menos 3. E a segunda coordenada pertence ao conjunto C. Então, eu olho para cá e vejo quem são os meus elementos. Eu tenho aqui, ó, menos 1. Então, o primeiro ponto seria menos 3 e menos 1. Como eu ainda tenho elementos em C, eu vou manter o menos 3. E vou escrever os outros. Aqui, ó, menos 3 e 0. E menos 3 e 3. Só que, deixa eu apagar esse. Só que não acabou ainda. Por quê? Porque eu tenho o número 2 aqui no conjunto B ainda. Então, eu vou começar com o 2 e vou mudar apenas a segunda coordenada, tá? Então, primeiro será 2 e menos 1, em seguida 2 e 0, e depois 2 e 3. Aí você pode perguntar, professora, o que acontece se eu escrever os elementos do conjunto C primeiro e depois os elementos de B? Aí você não vai estar fazendo B cartesiano C, você vai estar fazendo C cartesiano B. A ordem importa aqui, certo? Então, agora, eu quero que vocês façam aí, peguem um papel no caderno de vocês. Eu gostaria que vocês respondessem o A cartesiano C. E falassem para mim.
falassem para mim quem é o A cartesiano C. Vou ficar esperando. Vou dar 3 minutos. Desculpa pelo barulho da minha casa, tá, gente? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Se não estiverem conseguindo fazer, vocês dizem, viu? Alguém conseguiu fazer já? Cadê? Conseguiu não? O Manuel conseguiu fazer. Adriano, cadê o Adriano? Letícia, e aí? Nicolas, Tamires. Começa com o elemento do conjunto A e o outro do conjunto C. Aí você faz primeiro o primeiro elemento de A e monta com todos os de C. Depois pega o segundo elemento de A e monta com todos os de C. E depois o terceiro elemento de A e monta com todos os de C. Certo, Bruno. Colocando a presença da aula agora, tá? Vou corrigir aqui o, o A cartesiano C, ok? Bom, o A cartesiano C, ele vai começar com um elemento de A e vai terminar com um elemento de C. Então, eu vou pegar o primeiro elemento de A aqui, que é o 2. Vou fazer 2 e a segunda coordenada vai ser um elemento de C. O primeiro a aparecer aqui é menos 1, então farei 2 e menos 1. Só que eu ainda tenho dois elementos em C. Então, eu vou manter o 2 na primeira coordenada e vou escrever 2, 0 e depois 2, 3. Não tenho mais elementos em C, então eu vou para o segundo elemento de A, que é o número 5. E aí eu repito os outros três pontos com essas coordenadas do conjunto C. 5 e menos 1, 5 e 0, 5 e 3. E por fim, eu pego o terceiro elemento do conjunto A, que é o 7, e vou
e faço com cada elemento do conjunto C. 7 menos 1, 7 e 0, e 7 e 3. Ok? Então, qual vai ser o exercício que vocês farão, que estará no formulário? E esse formulário também vai ficar disponível para o 1.7, ok? Eu vou disponibilizar lá na turma 1.7 e 1.8, ok? E vocês podem fazer. O 1.8 pode fazer na turma mesmo, tá? Vocês vão escrever essa parte aqui toda organizada, esses 3 conjuntos, vão completar B cartesiano A, C cartesiano B e C cartesiano A, e vocês irão marcar esses pontos no plano cartesiano. Cada conjunto, você vai fazer um plano cartesiano para o A cartesiano B, depois vai fazer um plano cartesiano e marcar os pontos para o B cartesiano C. Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas essa é a única atividade que eu vou passar. E eu acho que vocês vão fixar isso aí. Pode ser? Pode. Tá. Eu vou até fazer melhor. Eu acho que alguns alunos estão com problema para acessar o Google. Vocês podem tanto mandar pelo formulário, como podem anexar na atividade mesmo, né? Não tem aquela parte que você pode anexar, fazer anexo? Você tem a descrição da atividade e tem lá embaixo para você anexar arquivo. Você pode mandar por ali também. Só que a descrição vai estar no formulário também. Tá certo? E aí eu vou deixar até quinta-feira para eu poder corrigir na sexta. Pode ser assim, gente? Pode. E aí, Pode sim. eu já disponibilizei meu telefone, o Nicolas até falou comigo, o pessoal do 1.7 pode falar comigo. Se eu não responder exatamente na hora, eu respondo em outro momento, tá? Não tem problema com conversarem pelo WhatsApp. Só vou fazer um pedido assim, que compreenda se eu não responder de madrugada, porque eu estarei dormindo. Alguns alunos falam comigo de madrugada e ainda ficam exigindo que eu responda. Mas geralmente eu durmo de madrugada. Então, até assim, umas meia-noite, geralmente eu tô acordada. E eu gosto de responder logo, porque se eu não responder, acumula, né? São muitos alunos e tudo. E já aconteceu de eu deixar para responder depois e acabar não respondendo o aluno. Isso não é legal. Ok? Mas vocês podem tirar dúvida. Vocês podem mandar pelo próprio Google Sala de Aula, podem mandar por e-mail, ou podem mandar pelo WhatsApp. Tá certo? Conselho que eu dou. Um conselho de uma pessoa que é um pouquinho mais experiente do que vocês e que já passou por muita coisa na vida. Não deixem as atividades acumularem. Se a professora de matemática passou a atividade hoje, tentem fazer hoje, no mais tardar amanhã, tá certo? Por quê? Porque vocês não têm só matemática para estudar, correto? Vocês têm todas as outras disciplinas. E tem disciplinas que, assim, exigem muito. Matemática também exige. Mas aí vai que na quarta-feira alguém decide, o professor decide fazer um trabalho, cobra um trabalho aí mirabolante, e aí você já vai ficar ansioso, não vai conseguir se concentrar, então é melhor não deixar acumular, tá certo? E aí eu vou corrigir, vou mandar as correções. Agora sim, é melhor mandar pelo formulário ou pelo Google, porque eu vou poder circular lá o que está errado e mandar um feedback. O ruim do WhatsApp, viu, Nicolas? É que não dá para apontar exatamente, dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas eu vi que o Nicolas mandou, outros alunos mandaram a atividade passada, certo? Certo. E eu já disse que eu falo com o professor Neilton e digo quem foi que fez a atividade para que ele possa fazer a devida pontuação. Certo, gente? A aula de hoje foi rápida, eu sei que foi rápida, mas eu sei que esse assunto, ele é um pouco mais delicado, né? Exige um pouquinho mais
de prática, né? Então, eu dei aqui a pincelada, vai ficar gravado, vai ficar no Google Sala de Aula e também vai ficar nessa playlist do YouTube, que tá a aula 10 que eu mandei para vocês, tá? Dúvidas? Não? Todo mundo respondeu a presença, certo? Yes. Uhum. Quem já respondeu, tá liberado. Ótimo almoço e fiquem no aguardo aí da atividade. Tchau. Certo. Regular.